Paz, Senhor, prezados. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula nossa do Instituto Bíblico de Campinas. Esse que vos fala é o professor Reinaldo. E esse mês nós estaremos estudando esse período, né? Porque você pode estar fazendo o curso à distância, e então você faz por períodos. Então, esse período nós estaremos estudando a disciplina de escatologia. Ela faz parte da grade do curso médio do Instituto Bíblico de Campinas. Esse que vos fala é o professor Reinaldo Pinheiro. Antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer uma oração? Senhor Deus Pai, abençoe teus filhos e filhas que irão assistir essa aula para que eles tirem o melhor proveito possível, Deus, para a glória e honra do teu santo e perfeito nome. Amém. Queridos, então nós vamos aqui adentrar a nossa disciplina. Vamos ver o que nós temos para hoje, nessa aula nossa introdutória de escatologia. Professor, o que é escatologia? Seria a doutrina das últimas coisas, ou o estudo das últimas coisas, tá? Está relacionado a escatos, logos, seria últimas coisas, estudo das últimas coisas. Envolve profecia, envolve todo o plano de redenção, tá? Na realidade, assim, alguém fala assim, escatologia é Apocalipse? Também, mas não só. Então, assim, a escatologia ela é mais abrangente que Apocalipse. Em escatologia você estuda como se fosse todo o plano divino de redenção. Nossa disciplina de escatologia ela aborda todo o plano divino de redenção. Como assim? A gente vai estudar a morte, depois, estado intermediário. Quem morre, morre, vai para onde? Estado intermediário. Quem morre um dia vai ressuscitar? Vai. Ressurreição. E depois da ressurreição, quando vão se dar as ressurreições? Aí a gente vem com grande tribulação, fatos que envolvem a grande tribulação, aí a gente entra mesmo, quando trabalhar grande tribulação, e aí que nós vamos trabalhar o livro de Apocalipse. Mas, do contrário, por exemplo, morte, estado intermediário, a gente vai dar uma passada no livro de Apocalipse, mas não vamos trabalhar o livro de Apocalipse. Quando a gente entrar em grande tribulação, aí sim, porque o capítulo 4 ou 19 de Apocalipse, ele envolve os fatos que ocorrem durante a grande tribulação. Então, na realidade, o Apocalipse, ele trabalha com 3 capítulos históricos, 1, 2 e 3, do 4 ao 19 ali, que envolve o bloco da grande tribulação, tá? Os selos, as trombetas e as taças. O 20 ali, de Apocalipse, que é a prisão de Satanás, milênio, soltura de Satanás, lançamento de Satanás no lago de fogo e enxofre, o julgamento trono branco, e aí nós temos capítulo 21 e 22, eternidade de Apocalipse. Então, a escatologia, ela não aborda apenas o Apocalipse, ela é mais abrangente. Tem gente que confunde, né? Você fala, vou ensinar escatologia. É Apocalipse? Também Apocalipse, mas não só Apocalipse. Você vai perceber isso durante o discorrer da nossa disciplina. Vamos fazer uma introdução aqui à escatologia, um conselho para todos os alunos, já de início da aula. Leia o livro, assista a aula em vídeo e responda o questionário ao final da lição, tá bom? O que nos leva a estudar Apocalipse? O que nos leva a estudar Apocalipse? Daniel 10, 12, 4, ele diz que nos últimos dias seriam tempos de correria e que o conhecimento se multiplicaria. Então, se a gente observar, nós estamos vivendo estes últimos dias, só acertar porque eu não fico em cima das figuras representativas. Nós estamos vivendo esses últimos dias, vivemos tempos de correria, se você observar, tudo é muito rápido, tudo é muito corrido. A pessoa de hoje, ela tem, alguns estudiosos dizem, síndrome do pensamento acelerado, e nós vemos um momento de correria. Viagens que antigamente levavam-se décadas, meses, se faz em horas, né? Então, assim, de uma hora para outra você consegue sair daqui e estar em outro continente, só para você perceber como que nós vivemos um momento de correria. Daniel diz, os últimos dias, estamos nos últimos dias, porque Daniel deu sinais de quando seriam os últimos dias. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Aí Deus dá a dica aqui em Daniel 12, 4, qual seria o fim do tempo? Muitos correriam de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Então Deus diz, os últimos dias serão dias de conhecimento multiplicado e de correria. Então nós vemos esses dias, nós vivemos os últimos dias, porque nós vemos um aumento da correria, nosso dia tem 24 horas, 23 horas e algumas coisas, 52 minutos, alguns dizem que é um pouquinho mais que 24 horas, mas não vou entrar no mérito.
Vamos usar os 24 horas redondas. Nós temos 24 horas no dia e parece que não dá tempo de fazer tudo o que precisa. Vivemos tempos de correria? Demais. Vivemos tempos de conhecimento multiplicado? Também vivemos tempos de conhecimento multiplicado. Note que eu cito isso em um livro meu de escatologia, que se você observar, o Augusto Cury, ele disse que antigamente uma pessoa o conhecimento dobrava a cada 200 anos. 200 anos. E hoje o conhecimento dobra a cada 5 anos. 5 anos. Então, observe. Antigamente dobrava a cada 200 anos, ou seja, uma situação hipotética. O indivíduo nascia, ele tinha que lidar com 10 informações. Uma situação hipotética, tá? Estou dizendo que antigamente a pessoa lidava com 10 informações, mas o indivíduo nascia, ele tinha que lidar com 10 informações. O neto dele iria lidar hipoteticamente com 13 informações, bisneto com 16 informações, tataraneto com 18 ou 20 informações. Você vê como que demorava para dobrar a quantidade de informações que ele tinha que lidar. Hoje não, hoje essa quantidade de informações dobra a cada 5 anos. Prova disso, entra aí no seu computador, coloca no Google qualquer tema, você vai encontrar uma multidão de pesquisas sobre esse assunto. Tanto é que isso, isso ocasiona nas pessoas o esquecimento, por isso que a gente esquece. Nosso cérebro ele vai trabalhando e ele passa a como se deletasse ou jogasse fora aquilo que você não acha necessário, porque ele trabalha com a sobrecarga de informações e ele vai deletando algumas coisas que você para de usar para que você não tenha uma estafa mental. Então, tudo prova que estamos nos últimos dias. Quais são os sintomas dos últimos dias? Correria e multiplicação do conhecimento. Hoje nós vemos uma multiplicação do conhecimento jamais vista. Tá? Essa própria tecnologia que eu estou aqui dando aula para vocês, quem imaginaria, né? Quem imaginaria que você teria a possibilidade de gravar uma aula em casa sem um aparato enorme, você conseguir gravar essa aula, transmitir para os alunos para que eles pudessem entender. Então, assim, só para você ter noção, há 5, 6 anos atrás, esse fato aqui para nós seria inviável, entendeu? Há 5, 6 anos atrás, só para você ter noção o desenvolvimento tecnológico, né? Vamos seguir, então. Então, estamos vendo nos últimos dias? Sim, por isso que temos que estudar Apocalipse. Dificuldade para a compreensão das profecias escatológicas. Muita gente diz assim, eu não consigo entender Apocalipse. O que ocasiona essa dificuldade? O que causa essa dificuldade de compreensão? Quem nunca ouviu essa exclamação, né? Não consigo entender escatologia, não consigo entender Apocalipse. Primeiro, a gente tem algumas barreiras. Uma delas é a barreira cultural, ou as barreiras culturais. O que seria isso, professor? A questão é a seguinte, a Bíblia foi escrita na linguagem do povo da sua época. Época de quem? Da época do povo. Mas o Apocalipse, principalmente, a Bíblia, foi escrita em um lapso temporal de cerca de 1.500 anos. O Pentateuco, lá atrás, por Moisés, foi escrito por volta de 1400 a.C. E aí vem discorrendo. Nós temos o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, por volta de 445 a 400 ali, alguns colocam 400. E aí nós temos 400 anos do silêncio, chamado Silêncio de Deus, período interbíblico onde é escrito composto os apócrifos, e aí nós temos ali por volta de 47 a 50 o início dos escritos cristãos que vão até 96. Então, os últimos escritos cristãos nossos, quais são? Os escritos de João, incluindo o quê? O Apocalipse. Os últimos escritos que nós temos são o Evangelho de João, as 3 epístolas de João e o Apocalipse de João. Então, nós temos os últimos escritos cristãos nossos, são do século I. Então, o que você tem que entender? Nós temos aqui os nossos escritos que foram escritos, o Apocalipse foi escrito em 96, depois do Senhor Jesus. Ou seja, há 1.900 anos atrás, mais de 1.900 anos atrás. Então, ele usava a linguagem da época. Um exemplo aqui é uma medida, esse texto de Apocalipse 6, 5 e 6 diz assim, olha, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Você fala, o que significa isso? Medida de trigo por denário e 3 medidas de cevada por denário. Para você, se você ler isso, você não consegue relacionar o denário, o valor da moeda, porque você não tem contato com essa moeda. Não é uma moeda que você trabalha com ela, utiliza ela, faz transações com ela no dia a dia. Então, você não tem referencial para essa moeda. Se fosse real, você saberia. Se fosse dólar, mais ainda, né? Então, você saberia se fosse dólar, se fosse real. Mas como você não tem um contato com essa moeda, uma transação com essa moeda, você não sabe o que valia
um denário? Então, para você, esse texto não tem tanto significado e é uma dificuldade para a compreensão. Por isso que, se você tem uma compreensão cultural, da cultura da época, do uso de moedas, pesos e medidas, você vai ter uma facilidade maior de entender o Apocalipse. O que esse texto quer dizer, então? Ele quer dizer da fome, porque o denário era o valor de uma diária de trabalho de um trabalhador comum. E o que está querendo dizer? O trabalhador trabalhava o dia inteiro e conseguiria comprar só 3 medidas de cevada ou uma medida de trigo. Ele tinha que optar, não dava, você imaginou, o dia inteiro você compra só uma medida de trigo com um dia de trabalho e as outras coisas não dá para comprar. Então isso está diretamente relacionado com a fome. Mas você só consegue tirar, abstrair essa ideia se você tiver compreensão do equivalente do denário. E você não tem, por quê? Não é uma moeda que você transaciona com ela. Não é uma moeda que você compra e vende. Não é uma moeda que você faz transação com ela. Então, você não tem, você tem essa dificuldade. Então, a cultura, o conhecimento da cultura da época e tudo mais, dificulta. Se a gente desconhecer a cultura, a gente vai ter dificuldade de ter uma compreensão do livro de Apocalipse e das profecias. Olha o comentário aqui da Bíblia de Genebra. Ó. Haverá fome tão severa que o salário de um trabalhador se destinará somente à alimentação. Família, seria família, solta um S aqui, terão que comprar cevada, cereal de quantidade inferior. Então, observe aqui que isso está diretamente relacionado com o quê? Com a fome. Intervalos proféticos. O que são intervalos proféticos? Preste atenção aqui, a gente não vai se aprofundar muito, porque esse tema intervalos proféticos, a gente trabalha ele bem a fundo na disciplina de tema dos profetas com o curso do bacharel em teologia. Mas intervalo profético é o quê? É uma interrupção que o profeta faz do assunto que ele está falando para tratar de outro assunto. Por exemplo, você vai ver que às vezes o profeta está tratando de um assunto e ele abre como se fosse um parêntese, sai daquele assunto e vai tratar outro. Depois ele volta a tratar o assunto que ele estava tratando anteriormente. Por isso que é intervalo profético. Preste atenção nesse texto de Isaías 61, 1 e 2. O Senhor Jesus lê ele lá em Lucas, capítulo 4, 17 ao 19. Só que ele deixa de ler o final. Olha o que o Senhor Jesus leu aí, em vermelho aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o inaceitável Senhor. Ele só leu até aqui, ó. Se você pegar aqui Isaías, ele leu só até aqui, apregoar o inaceitável Senhor. Ele não leu o dia da vingança do nosso Deus, esse finalzinho aqui, ó, de Isaías, versículo 2, ó, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Por que o Senhor Jesus não leu? Porque você vai ver que aqui no 21, ó, na parte de baixo, ele vai dizer, cumpriu a escritura. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Jesus diz, cumpriu o quê? O ano aceitável ao Senhor. Essa cumpriu. Mas o dia da vingança e o consolo dos tristes, esse não se cumpriu. Por que não se cumpriu? O ano aceitável do Senhor é o período evangelístico do Senhor Jesus. É o período da graça que nós estamos. Esse se cumpriu, começou ali, vai se cumprir o Senhor Jesus, e ele disse, está se cumprindo em mim, porque eu vou começar a proclamar esse evangelho, esse ano aceitável, o evangelho da graça, aqui, o evangelho do reino e depois o evangelho da graça. Mas eu vou começar a proclamar o evangelho, então é o ano aceitável ao Senhor. Mas o dia da vingança do nosso Deus não aconteceu. Por isso que o Senhor Jesus não leu. Olha aí, Lucas, ele não lê. Ele não lê esse finalzinho aqui do versículo 2, ó, o dia da vingança do nosso Deus, ele não lê. E o consolo dos que choram também ele não lê. Por que ele não lê, professor? Porque não se cumpriu ainda. O dia da vingança do nosso Deus, grande tribulação. Consolo de todos os que choram, milênio e eternidade. Então ele leu a parte que cumpria nele. Então se atente. Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. O versículo 1 se cumpriu com o Senhor Jesus, parte do versículo 2 se cumpriu já com o Senhor Jesus, e o final do versículo 2 de Isaías ainda não se cumpriu. Ou seja, no versículo 2 nós temos uma parte dele que se cumpriu há 2.000 anos atrás, 1970 anos atrás, quando começou o ministério do Senhor Jesus, tá? Nós temos uma parte dele que ainda vai se cumprir na grande tribulação e o restante que se cumprirá no milênio. Então, esse intervalo profético ocasiona também uma dificuldade de compreensão. Outro problema que nós temos também que dificulta a compreensão das profecias, a transcendência das visões. Por quê? Por que disso, professor?
Por quê? Como diz aqui em 1 Coríntios 2:9, Paulo diz, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais a mente humana imaginou, jamais a mente humana imaginou, por isso que eu coloquei aqui uns representando a mente, jamais a mente humana imaginou, é aquilo que Deus preparou para os que o amam. Então, as visões, elas transcendem a existência humana. E o João, ele tinha que fazer usos de comparações. Se você pegar Apocalipse 9, nós não vamos adentrar nesse assunto, porque depois vai ter a disciplina de Apocalipse que vai ser abordada, mas se você pegar Apocalipse 9, só assim para você entender, vou só ler, mas não vou tratar do assunto, porque nós não temos tempo para abordar, porque temos muito conteúdo para trabalhar online, tá? Olha aqui, capítulo 9, ó, veja versículo 3, ó. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder como que tem escorpiões. Ó, veja comparação. Versículo 5, foi-lhes permitido, não, 9:5 de Apocalipse, não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Versículo 7, a aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos como os rostos de homem. Tinha cabelos como cabelos de mulheres. Você vai ver que o João aqui no Apocalipse 9, ele usa de várias comparações, por conta da transcendência da visão. Veja, ele via coisas do futuro para explicar para o pessoal do passado. Ele via coisas do céu para explicar para as pessoas na terra. Ele via coisas espirituais para explicar para as pessoas que vivem no mundo real. Então, assim, no mundo físico. Então, veja que ele tinha toda essa dificuldade e ele, às vezes, não tinha vocabulário para transmitir aquela mensagem que ele tinha visto para as pessoas do seu dia a dia. Então, ele usa de muita comparação. É o que a gente normalmente faz. Quando você vai em algum lugar distante e come lá a carne de um animal exótico, você chega para a pessoa e fala assim, olha, comi a carne de animal XYZ. Né? Comi carne de jacaré. Cuidado, viu? É crime ambiental esse negócio aí, mas vamos só supor, tá? Você chega e fala, comi carne de jacaré. Aí a pessoa nunca comeu carne de jacaré, vai perguntar para você, que gosto tem carne de jacaré? E você diz assim para ela, jacaré tem gosto de carne de jacaré. Não resolve a vida dela. Então você tem que usar algo que ela conhece para explicar o que ela desconhece. O que ela conhece? Alguma carne que ela conhece. Frango. Todo mundo come frango, né? Por isso que todo bicho exótico parece que tem gosto de frango, né? A pessoa fala, comi carne de jacaré. Que gosto tem? A pessoa diz, gosto de frango. Mas por quê? Porque todo mundo come frango, tá? Mas você tem que usar o princípio, a regra da pedagogia do Senhor Jesus. Use o conhecido para explicar o desconhecido. Jesus fazia isso. Eu tenho que explicar a verdade do reino para simples lavradores. Como que eu vou explicar? Vou usar o que ele conhece. Vou dizer, olha, o reino dos céus é semelhante a um lavrador que sai semeando. O lavrador vai entender o que é a semeadura. Eu tenho que explicar para pastores. Olha, o reino dos céus é semelhante a um pastor que perde ovelhas. Olha, eu tenho que explicar para dona de casa. O reino dos céus é semelhante a uma dona de casa que perde uma moedinha em casa e fica varrendo. Eu tenho que explicar o reino dos céus para pescadores. E eu faço comparações com a pesca, com quem lança rede, com quem acha uma pérola e tudo mais, para lavradores, que um campo, compra um campo. Ele usava isso, conhecido, para explicar o desconhecido. O reino de Deus possuía verdades desconhecidas e profundas, e o Senhor Jesus vai lá e usa o conhecido, que era o cotidiano das pessoas, para explicar as verdades espirituais do reino. É o que o João faz aqui no Apocalipse. Ele tenta usar o conhecido para explicar o desconhecido, o vocabulário do presente para explicar coisas do futuro, o vocabulário do mundo físico para explicar coisas do mundo espiritual. Então, por conta da transcendência, há essa dificuldade para o João explicar e para a gente entender. A doutrina da morte. Então, primeira doutrina que nós vamos trabalhar no nosso livro, doutrina da morte. Queridos, por que nós não gostamos da morte? Ninguém gosta da morte, a não ser que você tenha um problema emocional e psicológico, precisa de um tratamento muito sério aí. Mas, de regra, nós não gostamos da morte, gostamos do cemitério, não gostamos. Por que nós não gostamos? Porque não fomos programados para morrer. A morte é consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Então, nós não fomos programados para morrer. Tanto é que você não vive preocupado com a morte. Olha, quando eu vou morrer? Como que eu vou morrer? E como que vai ser a minha morte? De regra, não. A não ser que você tenha algum problema emocional muito sério, tá? Mas psicológico muito sério, mas de regra, não. Por que nós não temos essa conduta? Porque nós não fomos programados para a morte. Em tese, nós somos criados para viver para sempre, eternamente. Por isso que a morte é um acidente e não algo natural. Tá? Mas por que vem a dor? Por que o homem passa a morrer? Se você fizer uma análise,
Gênesis 2, 16, 17, Deus faz um pacto com o homem e diz: você pode comer de todas as árvores livremente, mas tem uma lá que você não pode comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dessa árvore, você certamente morrerá. E o que acontece? O homem foi lá, Gênesis 3, e comeu, o homem e a mulher, da árvore proibida, do fruto proibido, e Deus o afasta. Ele perde o acesso a essa árvore. Mas surge uma pergunta, professor, mas Deus disse que no dia que ele comesse, ele morreria. Mas ele não morreu no dia que ele comeu, na hora que ele comeu, porque ele comeu, ele percebeu que estava nu, percebeu que havia pecado, percebeu que havia ofendido Deus, fugiu de Deus e Deus ainda foi atrás dele. Ele não comeu e morreu como se fosse uma fruta envenenada, assim, comeu e morreu. Ele comeu e ainda ficou vivo, ainda gerou filhos depois que comeu. Como que pode isso? E Deus disse, no dia que comer dela, certamente morrerás, em Gênesis 2:17 ali. Como que o senhor explica isso? O que a gente entende? O homem morreu no dia que ele comeu. Não, professor, não morreu, porque ele ainda fez vários atos ainda depois de morrer. Ele morreu espiritualmente. Então, há 3 mortes que a gente tem que fazer uma observação. Qual foi a primeira morte que o homem sofreu, padeceu ali no dia que ele comeu do fruto proibido? A primeira morte foi a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? A separação entre o homem e Deus. Por isso, quando ele comeu, ele fugiu de Deus. Ali já é o sintoma da separação, como se fosse um veneno mesmo. Comeu e já morre espiritualmente ali, porque ele já vê que a sua conduta ofendeu a Deus, ele tinha quebrado o pacto. E aí, por conta dessa morte espiritual, ele foge. É aquilo que Efésios 2:1 diz, Paulo escrevendo aos irmãos ali, de Éfeso, ele diz, porque Cristo nos vivificou e nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Qual que é essa morte? A morte espiritual. Efésios 2:1 e o 5, ele reproduz esse mesmo texto. Tá? Mateus 8, 21 e 22, se você consultar na sua Bíblia aí, você vai ver um fato interessante. Um moço aceita Jesus e ele diz assim para o Senhor Jesus, deixa eu sepultar um parente meu. E aí o Senhor Jesus diz, não, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Aí você fica pensando, peraí, mas como que um cadáver sepulta outro? Não. O Senhor Jesus estava dizendo assim, ó, deixe que os mortos espirituais sepultem os seus mortos físicos. Você que me aceitou, você que quer me seguir, você não é mais um morto espiritual. Se você realmente nasceu de novo, você não é um morto espiritual. Então, vem me seguir. Deixe que os mortos espirituais lá sepultem o cadáver, os mortos físicos. E se você se atentar aqui em Mateus 27:46, quando o Senhor Jesus proclama aquela frase, Eli, lema sabachthani, ou lama sabachthani, quando o Senhor Jesus proclama essa frase, Deus meu, por que me desamparaste? O que ele está sofrendo ali? A morte espiritual. Ali a separação de Deus, ele está pagando a nossa morte espiritual, o sentimento de separação de Deus. E observe bem que a sequência é essa. Primeiro ele padece a morte espiritual, que ele sente o desamparo de Deus, e depois ele vai e padece a morte física. Foi o que aconteceu lá com os nossos progenitores, lá com Adão e Eva. Eles primeiro sentiram a morte espiritual e depois eles sentiram a morte física. Como foi a morte espiritual? Eles foram expulsos do jardim do Éden, do jardim no Éden. Foram expulsos. Primeiro a morte espiritual, eles perderam o contato com Deus instantaneamente, porque fugiram de Deus, não quiseram mais ter contato com Deus, e depois são expulsos do jardim no Éden e perdem acesso à árvore da vida que lhes garantiria a continuidade da vida, que lhes garantiriam a continuidade da vida perene e para sempre. Então eles perdem acesso e acabam morrendo depois, tá? E qual é a última de todas as mortes? É a morte eterna. Como que ela sucede? Se o homem morre fisicamente, estando morto espiritualmente, pereniza a sua situação. É aquilo que diz em Hebreus, salvo melhor Jesus 9:27, que a um homem é dado morrer uma vez, depois disso segue o juízo. Então, nós temos 3 mortes. A espiritual, que foi a primeira que Adão sofreu, que é a separação do homem com Deus, e foi a primeira que o Senhor Jesus pagou quando disse, Deus meu, por que me desamparastes? A segunda morte, que foi o afastamento da árvore da vida, e o homem deixou de ter contato com a árvore, desfrutar desse fruto que lhe garantiria uma existência perene, continuamente, uma existência perene. E nós temos a terceira morte, que é a morte eterna, porque ele morre fisicamente, estando morto espiritualmente, o seu estado existencial se define.
Qual o motivo da sanção morte? Muita gente fala assim, mas a morte, Deus ter decretado a morte para o ser humano foi algo muito duro. Nem tanto, queridos. Por quê, professor? Porque você imagina se a gente vivesse depois do pecado para sempre, eternamente. Imagina você vivendo aqui eternamente com sujeitos como Hitler, como Nero e como outros indivíduos muito perversos que existiram na face da Terra. Isso aqui seria insustentável, esse mundo aqui seria algo terrível, seria uma tortura. E o que Deus faz? Ele decreta a pena de morte, ele decreta a morte para todos os indivíduos e tem o seu plano de redenção. O Senhor Jesus veio e paga a nossa condenação na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus nos garante vida eterna. Entenda, vida eterna não é a continuidade de existência presente, mas vida no porvir. Morre todo mundo, e aí os que morrerem, eu vou ressuscitá-los posteriormente, tá bom? Esse é o plano de Deus para nós, tá? Vamos lá, prossigamos aqui. O estado intermediário. O que é o estado intermediário? A pessoa morre. Se ela morre, para onde ela vai? Essa é a questão. É o estado que medeia a morte e a ressurreição. Onde os indivíduos aguardam a ressurreição? A pessoa morreu e ela vai aguardar a ressurreição, porque a gente vai trabalhar a próxima lição, a ressurreição. Todos vão ressuscitar. Mas onde que o indivíduo aguarda esse período entre a morte e a ressurreição? Por isso que é intermediário. Ó. Medeia a morte e a ressurreição. Estado intermediário. Onde o indivíduo aguarda a ressurreição dos mortos. Então, é o que a gente vai trabalhar agora. Tem um texto muito interessante em Lucas 16, 19 ao 31. Nós não vamos dissecar esse texto, porque só para dissecar esse texto, nós levaríamos umas 2 horas e nós não temos tempo por conta do conteúdo programático que nós temos que apresentar para vocês. Mas se você ler esse texto de Lucas 16, do 19 ao 31, há um questionamento ali. Você vê um rico, você vê Lázaro, você vê o seio de Abraão, você vê o lugar de tormentos, você vê um abismo e o Lázaro lá no seio de Abraão, o rico no lugar de tormentos e um abismo que divide essa região. Várias perguntas surgem a partir disso aqui, a gente vai fazer reflexão. Primeira pergunta, seria esse texto uma parábola? Se você pegar a sua Bíblia, Lucas 16, 19, em cima dela vai estar uma epígrafe. Algumas Bíblias colocam a história de rico e Lázaro. Outras Bíblias colocam a parábola do rico e Lázaro, ou outros temas. Primeiro questionamento, primeira coisa que eu vou pontuar para você. Essas epígrafes, esses títulos que são colocados, eles não são inspirados, eles são colocados pelas casas publicadoras para facilitar a nossa compreensão. Por isso que se você pegar mais de uma versão, mais de uma tradução bíblica, pega uma Bíblia Almeida corrigida, Almeida atualizada, Almeida contemporânea, NVI, na linguagem de hoje, a Bíblia Viva e as outras traduções mais, você vai ver que cada uma tem um tema diferente, porque os temas não são inspirados. Então, você tem, o primeiro fato é isso, os temas não são inspirados. Não é porque na sua Bíblia está dizendo a parábola do rico e Lázaro que o texto ali tem que ser uma parábola, tá? Professor, o senhor acha que, o senhor acredita que é uma parábola? Eu entendo que não. Por quê? Porque há citação de nomes. Lázaro, normalmente o senhor Jesus não cita nomes em parábola. O estilo de parábola é feito em comparação. Reino dos céus é semelhante, vou assemelhá-lo a. Então, a parábola vem do grego parabolei, que é fazer uma comparação, fazer uma assemelhação. E ali o Senhor Jesus não usa de estilo de parábola, ele usa um estilo de história. Ele já começa assim, havia um certo homem. Dessa mesma forma, ele começa a história lá de 1 Samuel 1, se você pegar, ele vai começar a narrar a história, a Bíblia começa a narrar a história de Eucana e diz, havia certo homem. Então, está narrando a história de Eucana ali, em 1 Samuel 1. E Jó, capítulo 1 de Jó também, diz, havia certo homem chamado Jó, e aí vai narrar a história de Jó. Então, se você se atentar, esse estilo havia, não é um estilo de parábolas. É um estilo do quê? De uma história literal. Ah, professor, mas eu acredito que seja uma parábola. Tá bom. Se fosse uma parábola, Jesus não usava parábolas de coisas fictícias. Parábola não é mentira. Jesus extraía a parábola de fatos reais, fatos do cotidiano e como as coisas se davam. Parábola não é ficção. Parábola não é mentira. Jesus não cria uma parábola de fatos extraordinários, impossíveis, inatingíveis, inalcançáveis. Isso é mitologia. Jesus não cria a parábola assim, olha, havia uma pessoa que voava. Olha, havia um... Não. Ele usa fatos reais do cotidiano para explicar fatos espirituais. Então, mesmo que você dissesse que isso é uma parábola,
O Senhor Jesus não está contando uma mentira, ele está contando uma história paralela que contém uma verdade espiritual sobre o mundo dos mortos. Mesmo que você adotasse isso, parábola não é mentira, tá? Então, primeira definição, não é parábola, tá? Segundo que a gente extrai daí, segunda questão, haveria lembrança após a morte? Do texto a gente observa que sim. Porque se você lê esse texto, você vê que há um diálogo entre o rico e entre Abraão. Ele conversa com Abraão, ele lembra dos seus familiares, ele pede para Abraão, para alguém lá na casa dele avisar os seus familiares para que não fosse para aquele mesmo lugar. Então, desse texto, a gente infere que haveria lembrança. Tem uma doutrina chamada sono da alma, defendida principalmente pelos adventistas. Essa doutrina do sono da alma diz que a pessoa está dormindo. Mas a Bíblia tem mais de um relato que ela nos diz que as pessoas estão conscientes. Se você ler aí, ó, essa citação que eu coloquei aí, em Apocalipse 6, 9 a 11, esse fato relata os salvos da grande tribulação. Eles estão mortos, salvos mortos da grande tribulação, as almas, o texto é claro, o texto diz a alma daqueles que foram mortos. Então, as almas dos que serão mortos na grande tribulação, e o João relata que elas estavam debaixo do altar, pedindo que Deus vingasse o sangue delas. Ou seja, o que elas estavam dizendo? Olha, eu estou morto, é só a alma, tá? A parte material da pessoa, eu estou morto, alma e espírito ali, a parte material da pessoa, clamando por vingança contra os vivos lá, pela injustiça que foi feita com elas. Clamando por vingança contra o anticristo lá, contra os falsos profetas, por conta da injustiça que foi feita com ela. Ou seja, as pessoas ali estavam, salvos ali, estavam mortos, e eles lembravam da injustiça que fora feita com eles e ainda clamavam para que Deus aplicasse a justiça. Então nós temos mais de um versículo que nos demonstra que haverá lembrança após a morte. Lucas 16, 19 e 31, que fala do diálogo entre Abraão e o rico ali, que já estavam mortos ambos, e o próprio rico se lembrou que tinha familiares lá. Ah, não, mas isso é uma parábola. Mas uma mentira, é uma parábola. Se é uma parábola, Jesus tira das parábolas fatos verdadeiros e que aconteciam, tá? Você vai ver que ele tira fatos verdadeiros que aconteciam no dia a dia. As pessoas plantavam, as pessoas pescavam, a mulher perdia moeda, o pai tinha problema com o filho, eram fatos cotidianos. Segundo, mas eu não uso esse texto. Então vá lá em Apocalipse 6 e 9, que ali é claro. As almas ali dos que foram mortos estavam em plena consciência e sabendo até a injustiça que fora feita com eles. Queridos, aí alguns dizem, mas a gente não vai ter lembrança de tudo na eternidade, porque senão a gente vai ficar triste porque um amigo, um ente querido nosso não está com a gente na eternidade. Querido, seria irreal você entender que nós não vamos lembrar de nada. Por quê, professor? Porque se a gente não se lembrar de nada, como que a gente vai glorificar a Cristo? Imaginou, vou usar um exemplo hipotético, a igreja é arrebatada, você foi arrebatado, você dá conta que você está na eternidade. Você está lá com Jesus e você olha para ele e diz assim, quem é você? O que é isso na sua mão? Quem que furou a sua mão? Esse seu pé. Quem que furou o seu pé? Onde aconteceu isso? Meu irmão, não. A Bíblia diz que nós vamos glorificar e adorar Ele pelo plano perfeito de redenção. Então, nós nos lembraremos. Professor, mas como que eu vou me lembrar de Cristo e me lembrar de alguém que não foi, não está na eternidade comigo, e eu sei que ela está padecendo o juízo eterno lá no Lago de Fogo? Como que eu vou ficar tranquilo com isso? Você vai ficar tranquilo porque você vai ter a mente de Cristo. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, olha o que diz aqui 1 Coríntios 2 e 4, rapidinho para a gente aqui, 2 e 4 não, 2 e 16, diz assim, olha, 2,16, 1 Coríntios, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Então o salvo terá a mente de Cristo, ele olhará com justiça. Preste atenção, o mesmo Senhor Jesus, que lá atrás foi o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo e que morreu por esses indivíduos, é o mesmo Senhor que vai julgá-los lá no trono branco e vai lançá-los no lago de fogo sem nenhum remorso. Jesus, que amou todos muito mais do que você, vai julgá-los e condená-los sem nenhum remorso. Nós teremos a mente de Cristo e passaremos a analisar tudo sobre a ótica da justiça divina, e isso não nos trará nenhum remorso. Então, nos lembraremos? Sim. Quem está morto hoje se lembra? Sim. Qual os textos? Esse de Lucas, que o rico se lembrou, tinha familiares, conversou com o pai Abraão, e o de Apocalipse 6 e 9, que relata as almas dos que foram mortos, se lembrando da injustiça que havia sido feita com eles, e até clamavam por vingança. Outra questão que a gente extrai desse texto de Lucas,
capítulo 16, versículo 19 ao 31. Qual a questão, professor? Você vê que não há relato de Satanás aí, como eu coloquei essa imagem até interessante aí, como gerente do inferno, diretor-presidente do inferno, como se ele estivesse ali com escrivaninha, esperando chegar um indivíduo lá, um desafortunado, lá um infeliz, e olhar e falar assim, olha, quem é você? E o infeliz fala, eu sou fulano de tal. Ele puxa o antecedente do camarada e fala, oh, você é mau mesmo, eu vou pôr você a 50 milhões de graus Celsius aqui, porque você é muito perverso, você é mau, e como se ele fosse o diretor-presidente do inferno. Não, não há nenhum relato. Pelo contrário, o fogo mais quente do lago de fogo, da condenação eterna, vai ficar para Satanás. O próprio texto, o próprio Senhor Jesus diz, em Mateus 25, 41, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Seus anjos. O ser humano, o homem, o indivíduo, ele vai para o inferno de alegre, porque o inferno não foi preparado para o indivíduo. Ele vai para lá porque quer, tá? Porque o inferno, de regra, foi preparado para o diabo e seus anjos. Ó, Mateus 25, 41, ó. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, não é nem o estado intermediário. Lá na frente, se der um tempinho, a gente passa por essa questão do fogo eterno e o que seria o fogo eterno. Não tem nada a ver com estado intermediário. Então, hoje, no estado intermediário, o indivíduo morre, o corpo fica na sepultura aguardando a ressurreição, a alma e o espírito vai lá para ou o paraíso agora, ou o lugar de tormentos. Fica aguardando a ressurreição, a alma do indivíduo. E ali, tem Satanás? Não. Tem Satanás cutucando alguém? Não. Tem tacho? Não. Tem o Satanás com chifrão? Não, não tem. Satanás está onde hoje? Efésios 6:12 diz que ele está nas regiões celestiais. Se você for lá em Apocalipse 12:10, diz que ele vai ser lançado no Apocalipse em terra. Se você for em Jó 1:6, diz que ele está por rodear a terra. Então, observe bem que Satanás não está no lugar de tormentos cutucando ninguém. Ele está por aí. Ele vai ser lançado em Apocalipse 20, versículo 10, ele vai ser lançado no final do milênio, no lago de fogo, que é a condenação eterna, não é nem o estado intermediário, é a condenação eterna. Ele vai ser lançado lá, ou seja, o tacho mais quente vai ficar para ele. Apocalipse 20, 10, ó. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de noite serão atormentados para todos sempre. Ele vai ser lançado na parte mais quente do tacho, do lago de fogo, que é a condenação eterna. Aqui no estado intermediário, ele não tem envolvimento nenhum hoje. Nenhum, eu te garanto, nenhum. Não tem nenhum texto bíblico que diga que Satanás está no inferno cutucando alguém, gerenciando o inferno. Não existe. Professor, mas por que tem gente que conta isso? Mitologia, não tem base bíblica. Quando a pessoa te contar, você fala, meu irmão, então dá um versículo bíblico que diz que Satanás está gerenciando o inferno, cutucando alguém, que ele é o diretor-presidente. Porque para ele ia ser um privilégio, você imaginou? Satanás é o gerente do inferno e fica lá castigando a humanidade caída, que vai lá na mão dele, é o que ele mais quer, tá entendendo? Para ele seria um privilégio, se você observar sobre essa ótica. Não existe nenhum versículo bíblico que diga que Satanás hoje está no inferno cutucando ninguém. Existem versículos bíblicos dizendo que ele vai ser lançado, não no inferno hoje, no estado intermediário, vai ser lançado no lago de fogo, tá? Haveria possibilidade dos mortos voltarem para avisar algo aos vivos? Uma alma penada? De regra, não. Mas a gente tem algumas coisas muito curiosas na Bíblia. Se você observar a questão da transfiguração ali, né? Então, se você observar o ato da transfiguração ali, nós temos ali o indivíduo que não morreu e outro indivíduo que morreu. Então, se você for ali no ato da transfiguração do Senhor Jesus, você vai ver ali que nós temos Moisés e Elias. Mateus 17, versículo 3, ó, Moisés e Elias. Moisés morreu e voltou, tá? De regra, não. Tanto é que o rico questiona, olha, manda alguém lá para avisar meus familiares. E o pai Abraão disse, não, tem a Bíblia, escute a Bíblia. De regra, não. Pode haver uma situação excepcionalíssima que Deus pode autorizar. Bom, tem o texto aí da transfiguração. Não tem como provar, mas um deles havia morrido e voltou, uma permissão divina, tá? Mas cuidado com esse negócio de voltar com a torta direita aí, porque tem muito demônio que se disfarça aí e passa a perna nas pessoas, tá? Somente consultar necromante, isso é totalmente antibíblico. O que é o Sheol Hades? A Bíblia usa vários termos para o inferno. Às vezes, ó, a NVI aqui na 8948 usa o termo sepultura para Sheol.
tá? Então, o Sheol, alguns dizem assim, o Sheol é sepultura. Vamos lá. Deixa eu explicar para você, senão você não vai entender. A gente tem muito assunto, eu estou pulando algumas coisas. Queridos, vamos lá. Como é chamado o mundo dos mortos hoje? Quem morre sem Cristo, o corpo fica na sepultura e vai alma e espírito para o mundo dos mortos. O mundo dos mortos é chamado em hebraico de Sheol e em grego de Hades. Ele junta os dois, fica Sheol Hades. Aí alguém diz assim, peraí, mas o Sheol não era o mundo dos mortos, era a sepultura. Por quê? Porque algumas Bíblias traduzem Sheol como sepultura. E alguns dizem, não pode ser o mundo dos mortos, por quê? Algumas Bíblias dizem, porque a Bíblia diz que os ruins, os bons, como naquela hipotética morte de José, o Jacó chorando, diz que José foi para o Sheol. Bom, e Nadab, ali, que morreu em desobediência, também foi para o Sheol. Ou seja, a Bíblia relata pessoas ruins indo para o Sheol e boas indo para o Sheol. E aí surge aquela questão, então o Sheol não é mundo dos mortos, o Sheol seria a sepultura, né? Porque todo mundo vai para a sepultura. Mas a questão é a seguinte, a Bíblia diz que os ruins e os bons vão para o Sheol, por quê? Porque a alma e o espírito deles ficavam em lugares distintos. Os ruins no lugar de tormento e os bons no seio de Abraão, que após a morte de Cristo acontece uma mudança. Por isso que há esses vários termos. E o termo inferno, às vezes, ele se refere ao lugar de tormento, que é o que hoje? O Sheol Hades, tá? Estado intermediário, às vezes a Bíblia usa inferno para o lugar de tormentos, usa inferno para o lago de fogo, usa inferno para o Geena, usa inferno para tudo, até para o Tártaro, tá? Nós temos também o abismo, que a Bíblia às vezes chama de inferno, que está ali, que é o lugar que dividia. Então nós tínhamos seio de Abraão, abismo, lugar de tormentos. Só para você entender, tá? Lugar de tormentos, onde a alma e o espírito dos ímpios iam, aquele abismo, o lugar onde está aprisionado parte dos anjos caídos, e o seio de Abraão. Isso antes da morte de Cristo, após a morte do Senhor Jesus, ocorre um evento nesse mundo dos mortos. E o que é o Geena, professor? O Geena é o lago de fogo, é a condenação eterna, tá bom? Então, o Geena, ele é o lago de fogo. Então, hoje, a pessoa morre, a alma e o espírito fica aguardando no Sheol. A alma e espírito do ímpio. O ímpio morre. A alma e espírito dele fica no Sheol Hades aguardando a ressurreição. Ele vai ser citado no trono branco, Apocalipse 20, ali no versículo 14, um pouquinho adiante. Ele vai ser ressuscitado no trono branco. E aí a alma e o espírito dele e o corpo vai ser lançado no lago de fogo. O lago de fogo é a condenação eterna. O Geena, lago de fogo, o fogo eterno, é a condenação eterna. O Hades, Sheol Hades, ou estado intermediário, ou lugar de tormentos, é a condenação, é o encarceramento provisório para se aguardar a ressurreição. Vou te dar um exemplo. A pessoa seria como se uma pessoa cometesse um crime, antigamente era assim, ela comete um crime, ela fica na cadeia aguardando o julgamento. Então, cometeu o crime, fica na cadeia aguardando o julgamento. Depois do julgamento, ele vai para a penitenciária cumprir a pena. Seria isso. A pessoa morre e fica no Sheol Hades, cadeia aguardando o julgamento. Vai ser julgado no trono branco, ele sai do Sheol Hades e vai para a penitenciária, que é o lago de fogo, a condenação eterna. Lago de fogo, Geena e fogo eterno, é um lugar de condenação eterna, onde serão lançados todos os ímpios em corpo, alma e espírito. O homem é redimido em corpo, alma e espírito e é condenado em corpo, alma e espírito, tá bom? Vamos lá, prossigamos aqui. Lugar da habitação dos mortos durante o seu estado intermediário, que é o que nós estamos falando agora, Sheol Hades. E o lago de fogo, ou fogo eterno, ou Geena, é a condenação eterna, lá, depois do julgamento, tá? E o estado intermediário tinha essas duas regiões, ó, seio de Abraão e o lugar de tormentos. Quem morria sem Cristo ia para o lugar de tormentos, quem morria com a esperança em Cristo ia para o seio de Abraão. E tinha essa divisão aqui, ó, tá? O paraíso de um lado, o seio de Abraão de um lado e o lugar de tormento do outro. Quando Cristo morre, há uma alteração. A Bíblia diz em Efésios 4, 8 e 9 que levou o cativo o cativeiro. Aí ele tira o pessoal que estava aqui do seio de Abraão e leva ao terceiro céu. Aí você vai relacionar Efésios 4, 7, 8 e 9 ali, ler esse texto e relacionar ele com 2 Coríntios 12, do versículo 1 até o 4, que Paulo vai ao terceiro céu e vê os salvos. Então, Cristo, a partir da morte dele, ele faz uma mudança no mundo dos mortos. Amém, queridos? Nós aceleramos um pouco porque tivemos muito assunto, então a gente trabalhou com vocês. Leia o livro, isso é muito importante, você lê o livro para facilitar a sua compreensão. Eu não consigo abordar
toda a gama de assunto que tem em 40 minutos. Não dá. Há muito assunto que não deu para trabalhar mais aprofundado. Então, eu te aconselho, leia o livro. Não se esqueça, não basta você só assistir a aula. Quando você lê o livro e você assistir a aula, você vai começar a encaixar os fatos, tá bom? É muito assunto para 40 minutos. Então, eu resumi bastante, pulei vários fatos, e às vezes, se você não se atentar muito, não ler o livro, você não vai conseguir compreender. Então, leia o livro, leia o seu material e assista a aula, e você vai fazendo os encaixes. Isso vai enriquecer a sua compreensão sobre escatologia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia e até a segunda aula, em o nome do Senhor Jesus.